O apóstolo Paulo, em Efésios 6, nos faz compreender que a oração que devemos fazer por todos os santos precisa ser a oração intercessora. A oração pelos santos se torna eficiente quando ela se tornar oração intercessora. Pensemos a respeito de algumas características da oração intercessora. Primeiro, Deus quer intercessores. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então trouxe o seu braço, livramento, e a sua justiça lhe deu apoio. Deus está procurando intercessores. O Espírito Santo também é o nosso intercessor. Diz a palavra, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Senhor Jesus também é nosso intercessor. Diz o texto bíblico, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão deve ser feita em favor daqueles que proclamam o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Por isso, Paulo pediu especificamente que orassem por ele, que mesmo em cadeia era um embaixador de Cristo. Paulo objetivamente pediu orações por ele para que pudesse ter coragem para continuar proclamando a palavra de Deus. Embora preso como mensageiro do Evangelho, continuou seu ministério. Na verdade, a prisão de Paulo lhe proporcionou várias oportunidades para ele continuar pregando a palavra. Diz o texto que por 2 anos Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Em Filipenses, ele declara, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O apóstolo Paulo não ficou preso, ainda que fisicamente ele estivesse preso, mas espiritualmente ele estava livre e pregando o Evangelho de Cristo. Ainda que o vírus nos impeça de sairmos de nossas casas, de caminharmos pelas ruas, de irmos todos ao templo, ele não pode nos impedir de dar testemunho e pregar
a palavra de Deus. A intercessão deve ser feita com um objetivo específico. Orem também por mim, o apóstolo diz, para que ao falar seja-me dada a mensagem que será pregada com destemor e que torne conhecido o mistério do Evangelho de Cristo, pelo qual eu sou embaixador. Quando oramos intercessoriamente pelos santos e pelos pregadores, precisamos apresentar a Deus de tal modo que Deus os use poderosamente, com ousadia, para pregar o Evangelho sem medo. O pedido a ser colocado diante de Deus neste contexto da intercessão espiritual deve ser muito objetivo. Devemos pedir para que Deus, ao abrir da boca dos seus servos, proclamadores do Evangelho, lhes conceda intrepidez para revelar o mistério do Evangelho, que nas palavras de Paulo é Cristo em nós, esperança da glória. Quando tratamos sobre oração, temos que lembrar que ela é uma comunicação com Deus. E a comunicação sempre envolve dois sentidos. Uma pessoa fala e a outra ouve. Depois, esta fala e aquela que falou primeiro ouve. A comunicação com Deus funciona da mesma maneira. Quando oramos, nós falamos e Deus ouve. Quando lemos e estudamos a palavra, Deus nos fala e nós escutamos. Este entendimento sugere dois perigos que devemos evitar. O primeiro perigo, ouvir sem falar. Não é suficiente meramente estudar a palavra de Deus. Precisamos desenvolver a comunhão com Deus em oração. O segundo perigo, falar sem ouvir. Algumas pessoas oram muito e até fazem súplicas constantemente, mas não dão importância ao estudo da palavra. É importante falar com Deus, mas jamais devemos negligenciar o estudo da sua palavra para ouvirmos a voz de Deus. A oração mostra a realidade de que o cristão ainda se encontra no mundo, em meio ao conflito espiritual. Mas embora seja esse um fato verdadeiro e irrefutável, a verdade é que quando mantemos comunhão constante com Deus, Ele coloca em nós a mente de Cristo. Veja a declaração de Paulo aos Coríntios. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, o povo de Deus, que fomos redimidos por meio da obra de Jesus Cristo, somos chamados a amar a Deus de coração, alma e mente, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos fazê-lo para expressar a nossa gratidão a Deus pela salvação dada por meio de Cristo. Devemos orar para que o Espírito Santo que está dentro de nós nos conduza para mais perto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ter comunhão com Cristo significa ter a mente de Cristo e precisamos servi-lo em gratidão. A oração nos mostra a realidade escatológica. Por isso oramos para que logo o reino de Deus venha em toda a sua plenitude. Quando a oração é feita corretamente, em nome de Jesus Cristo, e conforme a vontade de Deus,
ela invade os céus e traz as bênçãos do mundo vindouro para a nossa sofrida realidade presente. Para obtermos sucesso no conflito espiritual, esses princípios devem ser seguidos por todos que desejam viver vidas cristãs vitoriosas e agradáveis a Deus. A vida digna da vocação a que fomos chamados se evidenciará quando também nessa área de intercessão, da batalha espiritual, obedecermos os princípios tão claramente colocados nestes versos. Se assim o fizermos, seremos vitoriosos. Se assim o fizermos, a igreja permanecerá vitoriosa. Se assim o fizermos, todos os homens poderão ser alcançados pela glória de Deus. Pense nisso e pratique a oração intercessora.